Não sei se vocês lembram, ou se vocês viram, mas como eu disse no meu primeiro vídeo, o Yu-Gi-Oh! Que a gente conhece é na verdade uma segunda adaptação do mangá. 2 anos antes dele, em 1998, teve uma primeira adaptação do mangá que foi feita pela Toei, que é popularmente conhecida como a Temporada Zero. E é fácil vê-la desse jeito, porque, ignorando algumas coisas, ela realmente se passa antes do segundo anime, Duel Monsters. Ele adapta em maior parte os volumes 8 pra frente, enquanto que o anime da Toei adapta mais os primeiros 7, quando as histórias eram episódicas, contidas, e antes do card game se tornar o foco da saga de Yu-Gi. Mas ele não adapta todos os capítulos desses primeiros volumes, e os capítulos que ele adapta são bem, digamos, toeizados. Eu sinceramente continuo sem ver o mérito de falar sobre essa adaptação. Como podem imaginar, eu não sou super fã dela. Mas, bom, eis uma lista de equivalência de episódios do anime com capítulos do mangá. Como podem ver, partes do mangá nunca foram adaptadas. Aproximadamente 8 histórias independentes, para ser específico. O que é curioso, porque trocaram elas por histórias originais bem ruinzinhas que talvez apareçam qualquer dia desses no Falando Filler. Mas, sem mais delongas, eis 8 histórias do mangá de Yu-Gi-Oh! Que nunca foram adaptadas em anime. E observação. Eu vou usar os nomes japoneses dos personagens dessa vez, porque sim. Um estúdio de TV aparece na escola de Yugi para fazer um especial sobre bullying nas escolas. Mas para fazer a coisa parecer mais convincente e ter material interessante para mostrar, o diretor, obviamente maligno do especial, manda um subalterno se vestir de aluno e bater no Yugi, e filma tudo. Joe Note tenta ajudar, mas o diretor chantageia ele com filmagens da violência dele. E depois o diretor chuta ele, porque no mundo do Takahashi, todo mundo é bom de briga. Yami Yugi possui o corpo de Yugi e desafia o diretor para um jogo das trevas. Uma simples disputa de quem tira o menor número em um rolar de dados. Yami Yugi tem uma vitória absurda e, como jogo de punição, transforma a visão do diretor em mosaicos. Por sinal, todo esse lance de mosaicos começa com o Yugi e o Jonochi conversando sobre como é chato assistir pornografia com censura de mosaicos. Não é um capítulo super interessante, e algo me diz que ignoraram ele porque só tem o Yugi e o Jonochi como participantes. Mas vai saber. Como curiosidade, neste capítulo, e em alguns outros desses primeiros, a roupa do Yami Yugi inclui 2 anks nos braços. Acho que o Takahashi ainda estava experimentando coisas com o design dele. Lembra um pouco um disco de duelos, não acham? O valentão da semana, Souzouji, força Yugi a participar de um de seus infames shows de pura dor. Basicamente, ele força pessoas a irem com ele no karaokê e ouvir ele cantar no volume máximo, e aparentemente a voz dele é pura tortura. Yugi esconde isso dos amigos e ainda tenta carregar a cruz de um colega de classe chamado Hanasaki, que também é forçado a entrar no esquema. Mas Souzouji descobre e dá uma surra no Hanasaki, o que faz o Yugi se irritar e o Yami Yugi despertar. Ele desafia o valentão musical para um jogo das trevas de quem consegue ficar mais tempo em silêncio, e vence. Como punição, ele faz Souzouji ser forçado a ouvir o batimento do próprio coração em volume altíssimo e assim ser torturado pelo resto da vida. De todos os capítulos de Yu-Gi-Oh!, esse é um dos mais estranhos. E esse é um mérito extremamente disputado nesse mangá. Eu também diria que não é dos melhores, mas acho que o nível de absurdo dele é bem Yu-Gi-Oh!ístico e serve como um sinal do que o Takahashi era capaz de fazer nesse sentido. Então também não odeio ele. O Hanasaki, que é introduzido nesse capítulo, se torna um personagem semi-importante nessa primeira metade do mangá, mas ele é completamente esquecido antes mesmo do reino dos duelistas começar, e nenhum dos 2 animes inclui ele. Meu palpite é que ele tenha se tornado irrelevante após a criação do Bakura. É o festival da escola, e a classe do Yugi aceita a sugestão dele de fazer um stand de jogos. Infelizmente, uma outra classe quer o espaço para fazer okonomiyaki e violentamente o toma à força. Yami Yugi desafia o líder da coisa a um jogo das trevas de mesa de ar sobre uma chapa quente de okonomiyaki com um disco de gelo segurando uma solução de pólvora. Ele vence, e eu acho que ele mata o cara. E sabe, eu gosto bastante desse capítulo. Quer dizer, o enredo como um todo é bem Shonen Jump genérico, mas o jogo da vez é, ao mesmo tempo, bem familiar e bem criativo, e o Takahashi desenha a partida de um jeito bem dinâmico e impactante, sabe, naquele melhor estilo mangá de esporte. Se tem um capítulo que ilustra o potencial que o Takahashi tinha nesse começo de mangá, é esse. O Jonochi quer muito um par especial de tênis vendido em uma loja no meio do nada. De início o vendedor não quer vendê-lo, mas aceita depois que o Jonochi aceita o seu desafio de calçar o tênis com o escorpião supostamente dentro dele.
E John Note fica feliz, só que aí ele e os seus amigos são atacados por um monte de marginais com pneus e chaves inglesas, e eles roubam os tênis. Mais tarde a turma descobre que isso tudo foi armado pelo próprio vendedor, e Yami-Yugi o desafia para um jogo das trevas de quem consegue pegar mais moedas dentro de um tênis sem ser picado por um escorpião. Não é um capítulo ruim, mas é meio difícil guardá-lo na memória. Eu não tenho mais nada a dizer. É super mediano. Hanasaki, aquele colega de classe do Yugi, revela um terrível segredo para a turma da amizade. Ele é um enorme fanboy de um super-herói americano chamado Zombie. Obviamente uma cópia do Spawn, e tem todo tipo de parafernália dele, até uma fantasia completa. E um belo dia, ele resolve sair por aí vestido de Zombie para lutar contra o crime, sem saber que o pai dele estava armando tudo isso para torná-lo mais confiante. No fim das contas, o Hanasaki é salvo pelo Yugi quando a coisa toda desanda, e apesar de não fazer absolutamente nada, o menino aprende alguma lição sobre coragem, eu acho, eu não sei. Bom, eu meio que odeio bastante esses 2 capítulos. A história tem pontos positivos. É legal como o Zombie e as outras coisas do seu universo são desenhados de um jeito bem comics americana. Dá pra ver que o Takahashi desenhou esses quadros com bastante amor. E essa é a história que rende este momento fantástico do Yugi piromaníaco. Mas de resto... É uma história bem idiota sobre um personagem bem idiota. E até o jogo da vez é super fraco. Na verdade, nem chega a ser um jogo. E, bom, eu não quero perder mais tempo aqui do que o necessário. Não é uma ótima história e não precisava de 2 capítulos inteiros para ser contada. Em suma, teve um bom motivo pro Hanasaki desaparecer do mangá. A essa altura da história, a Anzu está caidinha pelo Yami-Yugi e compra um tipo de Tamagotchi Tinder para testar sua compatibilidade com ele. Isso acaba levando o Yugi a desafiar outro professor maníaco a um jogo das trevas de caça ao tesouro envolvendo o brinquedo. Esse capítulo é absurdamente simples, mas acho ele divertidinho. Nada a comentar, sinceramente. É bacana. E rápido. E tem a primeira aparição da mãe do Yugi. Isso é importante, né? John Note recebe a chance de participar de um game show e ganhar 1 milhão de ienes, planejando usar o dinheiro para pagar as dívidas de seu pai. Ele vai bem, mas Yugi descobre que o jogo é armado e que seu amigo vai perder de qualquer jeito. E Yami-Yugi desafia o produtor corrupto para um jogo de cara ou coroa com cordas. Naturalmente, nosso protagonista vence e causa-lhe um derrame. No fim das contas, o John Note ganha o jogo, mas não recebe o prêmio por conta do derrame. Ou seja, esse capítulo é 100% inútil no fim das contas. Quem disse que mangá também não tem filler? A nova moda do pedaço é um brinquedo novo chamado Monster Fighters, que é basicamente aquele brinquedo Rock'em Sock'em Robots que os americanos adoram, mas que eu acho que nunca foram grande coisa por aqui. O Yugi é desafiado por um adolescente chamado Koji Nagumo para uma partida de Monster Fighters, mas, como não podia deixar de ser, ele rouba para ganhar, e também rouba os brinquedos dos perdedores para vender a preços injustos. Yami-Yugi o desafia para um Rock'em Sock'em Jogo das Trevas para lhe dar uma lição. Ok, essa história com certeza não precisava de 2 capítulos para ser contada. Ela se arrasta pra caramba na segunda metade. Mas tem uns pontos bem interessantes. Eu creio que este seja o primeiro jogo das trevas com aquela regra de o dano que o monstro sofre é refletido no corpo do jogador. Uma característica que seria marcante nos jogos das trevas com cards que estariam por vir. Também é a estreia da infame e fantástica roupa de stripper BDSM do Yugi que ele usa pra todo sempre, e o Nagumo reaparece mais tarde, tanto no mangá quanto no anime de 2000, como o jogador em que Kaiba testa sua carta Deus. E esse é o fim da lista dos capítulos não adaptados. Como sempre, eu não sei concluir o vídeo, e como isso não é trabalho acadêmico, eu não me sinto na obrigação de fazer uma conclusão. Fico feliz por você ter assistido o vídeo inteiro. Espero que você tenha gostado. Se quiser mais Yu-Gi-Oh!, tem essa série e eu tenho vídeos sobre outras coisas também. Talvez você goste. E é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima. No capítulo 24, Yugi é desafiado por Mokuba Kaiba para uma partida de Capsule Monsters, o novo jogo sensação do momento, que é basicamente monstros dos dados masmorra beta, como vingança pela derrota de seu irmão Seto. Blá blá blá, jogo, derrame. Mas esse é um caso bem interessante. A partida de Capsule Monsters foi adaptada no anime, mas por algum motivo o Mokuba foi trocado por um personagem novo e a história também foi completamente reescrita. E tipo, o Mokuba aparece mais tarde de qualquer jeito, então
Vai entender. Enfim, eu só incluí isso porque essa história inclui este quadro em que um monte de coleguinhas do Mokuba apontam armas pro Yugi, incluindo uma metralhadora. Eu já falei e vou repetir. A palavra exagero não existe no dicionário de Kazuki Takahashi.